Bom dia, estamos aqui com o deputado José Paulo Carvalho, eleito pelo CDS-PP, entretanto desfiliado do partido. Vamos começar esta conversa com o assunto mais atual. O Magalhães foi o deputado que descobriu os erros de português no software deste computador, certo? Sim, é verdade. Eu estava a trabalhar no Magalhães a pedido de uma amiga minha, que é professora, e que me telefonou a dizer que tinha de facto recebido o Magalhães, que os alunos estavam quase todos já com esse computador, que achava o Magalhães até um recurso muito interessante e um computador simpático e agradável, mas que estava com algumas dificuldades, por um lado, em utilizar o Magalhães, em tirar todos os recursos e todo o partido do Magalhães, porque não tinham recebido qualquer tipo de formação e, de facto, era uma notícia que circulava, essa queixa dos professores relativamente à falta de formação para tirarem todo o partido do Magalhães em contexto de sala de aula. Inclusive até queixava-se que, não tendo um data show, não conseguia muito bem explicar aos alunos quais eram as teclas que tinham que mexer, o que é que estavam a ver, e portanto ela dizia que às vezes tinha que pegar no Magalhães e virá-lo assim para os alunos, e portanto queria-me dar a conhecer isso. Depois disse-me também, olha, já estive a ver os jogos, até são engraçados, mas já descobri aqui um ou outro erro e tal, até gostava que visses, depois quando a ministra for aí, até gostava que lhe perguntasses sobre isto e tal. E eu disse, bem, muito bem, eu vou ir ver, acho que é engraçado, a gente também costuma brincar tanto com o Magalhães por causa da publicidade, digamos, do estilo propagandístico tão básico que o governo usa, que eu até gostava, de facto, de trabalhar um bocadinho no Magalhães. E pronto, quando fui lá à casa, fomos começando a ver e tal, eu fui-me explicando, e disse, a parte dos jogos está aqui na zona chamada Caixa Mágica, fomos lá e tal. E num dos jogos, na zona onde estavam os jogos para usar no intervalo, se eu bem me recordo, tinha uma parte que era aprender, chama-se assim, aprender. Clicamos no aprender e foi aí que veio a desgraça de as instruções todas dos jogos estavam pejadas de erros, mas erros básicos e elementares que um miúdo com a quarta classe não comete. Portanto, aquilo foi uma leviandade de ter utilizado aquilo. É até um bocadinho mas, chocante. Portanto, estava numa parte do software que as crianças tinham acesso sozinhas, não, podiam claro, ver isso? É a parte lúdica e educativa, simultaneamente, portanto, a parte dos jogos educativos do Magalhães. Eu não ponho em causa a qualidade dos jogos, como é óbvio. Agora, o que não é admissível é que as crianças, para fazerem um jogo, tenham que ler. Aquilo até está apelativo, está engraçado, porque cada jogo tem três ícones, um para jogar, outro em que explica qual é o objetivo do jogo e outro qual é o manual do jogo, são as instruções. Muito curtinhas em geral, muito breves, 2, 3 linhas, mas está com bem muitos feito. erros. Só que pejadas de erros elementares. Olha, a certa altura, eu devo dizer que já chorávamos a rir, porque cada vez que abríamos um novo jogo, descobríamos mais uma quantidade de erros de português, de calinadas monumentais. Mas o pico atingiu-se quando eu andei lá a procurar e a certa altura vi um jogo que é o simulador de texto, que é o teu primeiro editor de texto. E, portanto, digamos, um simulador de Word para a criança que está a aprender a escrever também começar a aprender. Com um software de animação, digamos assim, de treino, até poder usar, digamos assim, um Word. Lá até sugeriu o OpenOffice, que é o de acesso livre na internet. E, portanto, sei que era para treinar até um dia usar um a sério. As instruções desse editor de texto, isto é, do jogo para a criança treinar a escrever português, estavam com erros horrorosos. E aquilo para mim foi o ponto alto. Eu disse, bom, isto é impossível ficar calado perante isto. Foi aí que decidiu avançar com essa denúncia? Foi aí que decidi, por um lado, exigir esclarecimentos ao Governo, através do Ministério da Educação. Porquê? Porque, obviamente, o Magalhães está a ser distribuído nas escolas e é ao Ministério da Educação que cabe a responsabilidade de corrigir este erro. Embora, na verdade, me pareça que a responsabilidade política relativamente à questão da distribuição do Magalhães naquelas condições não é propriamente do Ministério da Educação. Temos que convir, porque o Magalhães faz parte deste plano E-Escolinhas, que é uma das valências, uma das vertentes do famoso plano tecnológico. E, portanto, as responsabilidades são no âmbito do plano tecnológico.
o Ministério da Educação recebeu aquela ferramenta no âmbito do plano tecnológico. E, portanto, há que ter em conta também que o plano tecnológico é uma área que, nos termos da Lei Orgânica do Governo, depende diretamente do Primeiro-Ministro. O coordenador do plano tecnológico, o Carlos Rinho, depende, nos termos da Lei Orgânica do Governo, diz, exerce as suas funções, não sei se é exatamente assim, mas que diz, na dependência direta do Primeiro-Ministro. Daí ter pedido esclarecimientos ao Primeiro-Ministro e não à Ministra da Educação. Vamos lá ver. A Sra. Ministra da Educação, neste caso, olha, eu estou muito à vontade, já tive muitos debates com a Sra. Ministra da Educação, alguns até bem inflamados e bem quentes, com divergências sérias. Mas eu acho que nós também temos que ser justos quando imputamos responsabilidades às pessoas. E acho que, neste caso, a Sra. Ministra tem a responsabilidade que qualquer membro do Governo tem por isto, obviamente, mas a responsabilidade política principal é do Sr. Primeiro-Ministro, porque ele não pode, nos momentos agradáveis, isto é, para andar aí a passear Magalhães, para andar a oferecer e distribuir computadores nas escolas, aparecer na fotografia, dizer que isto que é a grande revolução tecnológica do país, e eu até reconheço que é um instrumento, repito, útil. Aparece o Sr. Primeiro-Ministro para oferecer computadores na Cimeira Ibero-Americana, para vender aos milhares ao Hugo Chávez na Venezuela. Para brilhar é o Sr. Primeiro-Ministro que fica com os louros. No momento mau, passa a fava para os outros. Eu acho isto de uma cobardia política inadmissível, percebe? E foi por isso que eu, desde o princípio, insisti que, se é verdade que ao Ministério da Educação cabe a responsabilidade de resolver o problema, e de facto, convenhamos que num dia ou dois tomou a decisão e deu as instruções para a correção do software, a verdade também é que o Sr. Primeiro-Ministro sobre isso ainda não disse uma palavra e tem-se escondido, digamos assim, atrás de um passar de responsabilidades para cima do Ministério da Educação. E a mim, sinceramente, parece-me que isto é lamentável, percebe? É lamentável. Falou aí também da falta de formação dos professores para trabalhar com o Magalhães. Também foi o seu deputado que denunciou aquelas ações de formação verdade, com os professores. Ficou satisfeito com os esclarecimentos que foram dados após as imagens terem sido divulgadas e alguma defesa do Governo em relação a isso? Não fiquei nada satisfeito e não fiquei nada convencido. O que diz de alguma maneira o Governo, ou o que disse na altura, foi que nós estávamos a ridicularizar umas ações de formação que tinham muito nível. E o que nós vimos através dos professores que lá participaram, em blogs e assim, portanto, onde as pessoas davam a sua opinião livremente, é que não havia qualquer consenso quanto à utilidade daquelas ações de formação. Aliás, podia haver pessoas que compreendiam melhor aquelas ações, aquelas dinâmicas de grupos, a fazer aqueles teatrinhos e tal. Eu ainda admito isso como enquadrado numa dinâmica de trabalho de grupo, ainda pode ter algum interesse, mas isso tem interesse mais no sentido de unir um grupo que vai trabalhar junto do que propriamente preparar alguém para usar um Magalhães sozinho, sem ter os outros colegas ao lado. Portanto, acho que isso é discutível. Mas pronto, admito que ainda possa ter alguma utilidade. Agora, o que todos os professores disseram sobre isto é que dos 2 dias ou 3 de sessões e das variadíssimas pessoas que lá foram falar, apenas 1 ou 2 técnicos deram, digamos assim, contributos para uma melhor utilização e percepção pelos professores do que é o Magalhães. Os outros foram falar de questões absolutamente teóricas que não interessavam para nada. Aliás, a queixa que tinham era que a maior parte dessas pessoas não percebia rigorosamente nada de pedagogia, nem percebia nada de ensino. E, portanto, estava a falar de questões que têm a ver com informática, quando isso era útil, digamos assim, sem que fosse dada numa perspectiva de utilização por parte de professores em contexto de sala de aula, que não tem rigorosamente nada a ver, percebe? Quer dizer, a questão do Magalhães não é saber se o Magalhães é um bom computador ou não, se o software é bom ou não, quer dizer, é saber se aquilo é útil em contexto de sala de aula, porque parece-me óbvio que é bom que os alunos comecem a ter contacto com a informática novos, mas é obviamente que isto exige da parte do professor o domínio total do que são, digamos assim, todas as problemáticas, todas as questões envolvidas na utilização da informática. Repare, eu a propósito destas denúncias que fiz do Magalhães, na semana passada, recebi imensos e-mails, imensos, não quero saber. Porque os cidadãos podem se dirigir diretamente aos deputados por e-mail. Mesmo que não saibam o endereço de e-mail do deputado, enviam para uma coisa que se chama Correio do Cidadão,
nos serviços da Assembleia da República, e os serviços encaminham para o deputado competente, que depois, se quiser, responde. Se quiser, não Qual é o responde. feedback que tem tido? Não, olha, são as reações mais dispares. Desde pessoas que elogiam, a dizer, como recebemos um da Alemanha, de um professor, a dizer que pela primeira vez começava a sentir orgulho nos deputados portugueses por ter descoberto isto. Também me parece um exagero no elogio, mas eu agradeço, obviamente. Como pessoas que se sentiram um pouco ofendidas pela maneira como eu tratei isto, principalmente porque lhes pareceu, entenderam que eu estava a atacar o software em questão, que é um software de acesso livre, e como sabe, há um combate de fundo entre os defensores do software de acesso livre, isto é, daqueles que qualquer pessoa vai, olha, vou-lhe dar um exemplo, o OpenOffice, é um concorrente do Windows, digamos assim, e como processador de texto, que qualquer pessoa vai à internet, importa gratuitamente e utiliza, e é bom. E portanto a dúvida é esta: porque é que, havendo comunidades que na internet dinamizam software bom de acesso livre, por que razão é que se há de continuar a pagar às empresas que cobram milhões por isto? Mas eu não queria nada com esta guerra. Mas fartamos de receber e-mails de pessoas a dizer: o senhor pôs em causa a dignidade e a respeitabilidade que merecem este software. Eu confesso que a última intenção que eu tinha era pôr em causa seja o que for. Agora, não posso admitir é que 200 mil crianças já tenham recebido um computador em casa pejado de erros. Isto é absurdo. E esses e-mails mostram um pouco uma coisa que é quase unânime, é que o Sr. Deputado tem estado muito ativo. Nota-se mais um pouco desde que saiu do CDS, e a primeira pergunta que lhe queria colocar sobre esse assunto era: na altura disse que tinha divergências profundas com o partido e com a maneira como ele estava a ser liderado. Pergunto-lhe, nesta altura, neste ponto, acha que o partido continua demasiado próximo do PS? Bom, vamos lá ver. Eu saí do CDS e agora, do ponto de vista político, tenho uma vida nova. Portanto, também não é das coisas que mais me agrada neste momento estar a falar sobre o CDS. Eu acho que, desde que saí, na altura aleguei as minhas razões, como aliás disse e aqui sintetizou muito bem, e sempre entendi que eu iria justificar a minha decisão manifestando e mostrando a utilidade do meu trabalho na Assembleia da República. Ou seja, se é verdade, e eu aceito por uma questão de honestidade intelectual, que decisões como a minha são politicamente discutíveis, aliás, como quase tudo em política, e que, portanto, as pessoas podem achar bem ou podem achar mal, eu sujeitei-me a esse risco e disse: sim, senhor, aceito que isto é discutível. E, portanto, eu vou justificar a manutenção do meu mandato e a decisão que tomei com o trabalho que vou fazer. Se daqui a 2 ou 3 meses não for útil, então eu reconheço que fiz mal e devia ir-me embora. E vou. Se vir que tenho utilidade, então eu continuo. Bom, eu acho que essa vertente, eu acho que a ganhei, no sentido de que, digamos, quer com esta questão mediática do Magalhães, que a brincar, à parte do lado lúdico da questão, digamos assim, dos erros serem tão chamativos que até são ridículos, portanto, até quase são divertidos, embora sejam dramáticos. Mas falou com alguém do CDS sobre isso? Por Sobre exemplo, a questão sobre do a questão do Magalhães? Não, eu não tenho tido, do ponto de vista da coordenação política, não tenho qualquer coordenação com o CDS, como não tenho coordenação com mais nenhum partido. E, portanto, sim, mas na altura em que saiu do CDS, Paulo Portas deixou alguns recados. Não pareceu muito satisfeito com o facto de não ter renunciado ao mandato do Parlamento. Eu considero isso natural. Mas acha... É natural porquê? Porque, repare, ele considerou que ali o partido estava a ter uma baixa, estava a ter uma crítica que era feita por mim e por um conjunto de pessoas que saíram na mesma altura, e ele tinha o dever e o direito, e penso que o interesse, em fazer a defesa pública do partido. E, portanto, eu isso compreendo. Eu acho que nós, como eu costumo dizer, nós na política temos que ter cara para levar umas bufetadas de vez em quando, quer dizer, porque nós também as damos, não percebe? Mas acha que deu uma bufetada ao CDS nessa altura? Não, eu reconheço que a decisão que tomei não foi agradável para o CDS. Eu tenho que, digamos, se eu viesse dizer agora que acho que o CDS até devia ter ficado contente, o partido passou para a quarta força política, não foi? Mas repare, já era. Isso foi o resultado das eleições. No fundo, nesse sentido, eu vim repor a direta representatividade, porque o Partido Comunista é que foi a terceira força política nas últimas eleições.
e era a terceira força política aqui na Assembleia da República. Portanto, esse argumento parece-me ser o argumento provavelmente mais fraquinho, porque... Mas acha que estas denúncias também são mais bufetadas para o partido? No aspecto em que o deputado não inscrito é que está a fazer denúncias que não estão a partir de um partido da oposição? Dizer, muito sinceramente, eu posso admitir que sejam entendidas assim, mas não é essa a intenção, porque eu estou a agir por minha conta. Quando chamei a atenção para aquele erro clamoroso e calamitoso do Código do Trabalho relativamente à parte da falha nas contraordenações, digamos, o que eu estava a fazer, como agora, é oposição ao Governo. Aquilo que me move é denúncia e proposta de solução, porque eu acho que isso é assim que se faz oposição. Eu, quando fiz a denúncia quanto àquela falha no Código de Trabalho relativamente ao regime contraordenacional, uma semana depois, já não me recordo agora quantos dias foi, eu próprio apresentei um projeto de lei para corrigir o Código do Trabalho. Está pendente na Comissão. E o PS voltou atrás. E o PS reconheceu o erro. Mais uma vez o Sr. Ministro nem falou sobre o assunto, coisa que eu acho, o Ministro do Trabalho, Vieira da Silva, coisa que eu acho sinceramente lamentável, porque aquilo era uma proposta de lei. Dizer que a culpa aqui é só da Assembleia também é, mas dizer que é só da Assembleia porque foi a Assembleia que aprovou é um absurdo do ponto de vista político, porque aquilo é uma proposta de lei, então o autor não tem nada a ver com isto. Acho que tem, portanto também devia dar explicações. E acho sinceramente que o Partido Socialista prestou um mau serviço, porque não corrigiu o Código de Trabalho. O que fez foi uma retificação. E vai ver que, quando os tribunais quiserem começar a condenar, os advogados vão poder brilhar, porque é manifesto que se trata de uma como lei é absolutamente inexistente, não se pode alterar um regime jurídico, mais ainda de natureza, neste caso, contraordenacional, por via de retificação. É completamente absurdo isto, aliás, não tem pés nem cabeça, diga-se de passagem. E, portanto, eu acho que a solução boa é a minha, e eu vou levá-la até ao fim. Se o Partido Socialista quiser, que chumbe. Eu tenho a minha proposta e, em consciência, vou tentar apresentar uma solução para aquele problema. E repare, eu acho que é assim que se faz oposição. Denunciar o que está mal e, dentro daquilo que é a nossa possibilidade, tentar corrigir. E o CDS está a fazer isso? Eu acho que o CDS faz isso à sua maneira e ao seu estilo, como acho que todos os outros partidos de oposição fazem, mesmo quando nós não concordamos. Mas na altura disse, também são palavras suas, que o partido precisava de um abanão. Sim. Já houve esse abanão? Ou acha que ainda é necessário haver antes das legislativas? Não, o que eu disse é que eu esperava que aquela atitude que eu tomei com as outras dezenas de militantes, que na altura também depois acabaram por sair, servisse de abanão. Acho que o partido ainda não teve esse abanão, está cada vez mais centrado na pessoa do Dr. Paulo Portas. Se alguma coisa de útil se passou entretanto, foi o facto de, no Congresso, se ter alterado o sistema de eleição, o método de eleição dos delegados. Aí acho que sim, desde que eu saí, acho que foi o sinal positivo que o CDS deu. Quanto a sinais negativos, olha, quando se sai de um Congresso a dizer que o CDS vai afirmar autonomamente, sozinho, por si, e 2 dias depois é esse mesmo partido que aprova o apoio a uma candidatura de outro partido, que é o Dr. Pedro Santana Lopes, que já tinha sido escolhida pelo PSD, sem perguntar rigorosamente nada ao CDS, que já tinha o candidato, que era o Dr. Pedro Santana Lopes, que, por sinal, já tinha escolhido o mandatário de candidatura, o diretor de campanha. Bom, se isto não é ser muleta, bom, eu não sei o que é, quer dizer, isto portanto, aliás, tanto quanto eu sei, do que consta por aí, o PSD agradeceu o apoio, mas ainda não disse que sim sequer, e aliás, parece que está aí a fazer constar que não é trigo limpo, farinha pá, não é líquido. E nas legislativas, o que é que espera do partido e o que é que vai fazer? Não, o que eu vou fazer é votar no dia das eleições. E provavelmente não farei rigorosamente mais nada. O que eu espero do CDS é que apresente uma proposta democrata cristã, coisa que eu de facto nos últimos tempos não tenho visto. Essa também é uma das grandes divergências que se vê em pequenos pormenores de abordagem na forma de fazer política, na forma como se encaram alguns temas. Há uma falta de preocupação social que é tipicamente democrata cristã, de quem acredita num mercado, mas num mercado ponderado por preocupações sociais e por valores, e isso de facto nos últimos tempos tem estado ausente. Aquilo que eu sinceramente espero como democrata cristão
por convicção, é que o CDS apresente uma proposta democrata-cristã nas próximas eleições. E que seja a alternativa democrata-cristã. Para o último, deixava-lhe uma pergunta da sua especialidade, isto é, de educação. Considera que ainda há muito por lutar pelos professores? Bom, eu acho que, sinceramente, enquanto o Governo se mantiver nesta situação de autismo total, vai haver muito para lutar, mas parece-me uma tarefa um bocadinho inglória, devo dizer. Não estou a dizer que há os professores que desistam, porque acho que não, mas não me parece que haja a mais pequena abertura da parte do Sr. Primeiro-Ministro e do Ministério da Educação relativamente às propostas que os professores têm feito. Eu acho, sinceramente, que o Governo perdeu uma oportunidade de ouro antes do Natal, no final do ano passado, a seguir àquela segunda grande manifestação, em que pareceu haver ali um bocadinho de abertura para se conseguir uma posição de equilíbrio e o Governo aí não quis ceder. E acho que é lamentável. E o chumbo do projeto de lei do CDS, o que é que tem a dizer sobre aquele pequeno raspanete que José Sócrates passou a alguns deputados do PS? Sabe, eu acho que nós queremos, e acho que toda a população portuguesa deseja ter deputados livres, mas aquilo que se constata é que hoje se vive numa espécie de exercício do mandato de forma vinculada pelos partidos. E eu acho que essa que é a grande evolução que a democracia tem que ter em Portugal. E é essa a política que considera estar a fazer? Sim, é isso que eu estou a exercer o meu mandato, livremente. Acho que não defraudei ninguém, antes pelo contrário. Tento fazer o melhor que posso. Aceito a comparação com qualquer deputado do ponto de vista da produtividade, não tenho qualquer problema quanto a isso, mas acho que, se é verdade que os partidos são absolutamente essenciais à democracia, porque são essenciais à democracia, também é verdade que nós tínhamos que saber ponderar isto com garantia, digamos assim, com um conjunto de disposições, nomeadamente regimentais na Assembleia da República, que garantam que os deputados têm uma capacidade de intervenção muito mais pessoal e muito mais autónoma, como é o caso, por exemplo, dos deputados no Parlamento Europeu. Nós ouvimos falar dos deputados, dos eurodeputados portugueses, e a maior parte das pessoas até nem quer saber de que partido são, porque interessa a ação pessoal que fazem, o trabalho que fazem, porque têm essa capacidade de o fazer. Não se passa tanto aqui, embora o regimento tenha ido, a última aprovação e alteração no regimento vá nesse sentido. Eu penso que na próxima legislatura será ainda melhor, mas eu acho que é um debate que interessa fazer, que era muito útil e que era positivo, porque realmente um deputado livre e autónomo para desenvolver o seu trabalho e a sua capacidade de proposta faria com que todo o Parlamento tivesse mais produtividade. Obrigada pela conversa. Obrigado, ficamos por aqui com o deputado José Paulo Carvalho, o deputado não inscrito que descobriu o Magalhães.